Imagine o ruído grave de um motor ecoando entre colinas devastadas, o cheiro de gasolina misturado à pólvora e um mensageiro cortando o campo de batalha em alta velocidade, levando ordens que poderiam mudar o destino de um exército inteiro. Na Segunda Guerra Mundial, a motocicleta deixou de ser apenas um meio de transporte civil e tornou-se uma arma de mobilidade, uma extensão do soldado moderno, sendo leve, ágil e, acima de tudo, indispensável. Enquanto tanques avançavam com brutalidade e aviões riscavam o céu sob fogo e fumaça, havia algo quase poético nas motos que cruzavam fronte. Elas representavam o elo entre o poder industrial e a coragem individual, diferente dos veículos blindados que simbolizavam a força mecânica das nações. A motocicleta carregava um significado mais humano. Era o corpo e a máquina em harmonia, desafiando o caos com velocidade e precisão. Durante a guerra, as motocicletas cumpriram papéis estratégicos fundamentais. Serviram como veículos de reconhecimento, transporte de mensageiro, apoio logístico e até mesmo de plataforma móveis de combate leve. A necessidade de comunicação rápida em terrenos irregulares fez delas o elo vital entre as divisões. E mais do que isso, tornaram-se símbolo de adaptações militares à nova era da mecanização. Era o triunfo da engenharia sobre o terreno, da agilidade sobre o peso, da inteligência sobre a força bruta. Harley-Davidson, BMW, Zandap, Norton, Triumph, nomes que hoje evocam liberdade, mas que na década de 1940 carregavam uma função muito mais sombria, a de servir na guerra. Essas marcas produziram algumas das máquinas mais icônicas da história militar. Cada uma refletiu o espírito da nação que a criou. A Harley-Davidson WLA, por exemplo, era o reflexo da engenhosidade americana e da crença da produção em massa. Já a BMW R75, símbolo do rigor alemão, incorporava a filosofia da eficiência absoluta. Enquanto os britânicos confiavam em modelos simples e confiáveis como as Norton e BSA, o eixo oriental se inspirava nesses exemplos para desenvolver suas próprias versões. A guerra transformou as motocicletas em algo maior do que simples máquinas. Elas se tornaram metáforas de uma época, representações móveis do avanço tecnológico e da ideologia das potências. De um lado, a liberdade e a versatilidade, do outro, a disciplina e a engenharia implacável. Mas talvez a verdadeira beleza dessas máquinas não esteja apenas no metal e nos motores que as compunham. Está na história dos homens que as pilotaram. Jovens soldados que cruzavam territórios inimigos arriscando a vida em cada curva, cada quilômetro sob o fogo inimigo. Para eles a motocicleta era mais do que um veículo, era a companheira, era o escudo, era a esperança. Hoje, ao olharmos para essas relíquias do passado, é impossível não se perguntar como uma máquina tão simples pôde exercer tamanho impacto sobre o maior conflito da humanidade. E é essa resposta que iremos buscar a partir de agora, revisitando as estradas destruídas da Europa e os desertos da África, onde o ronco dos motores escreveu uma das páginas mais fascinantes da história militar. O contexto histórico, a guerra e a era das máquinas. A Segunda Guerra Mundial foi antes de tudo uma guerra industrial. Nunca antes a humanidade havia produzido tanto, destruído tanto e dependido tanto das máquinas para vencer. Era o momento que o aço, o petróleo e a eletricidade ditavam o destino das nações. Nesse cenário, a motocicleta não era apenas um veículo, era uma peça vital de uma engrenagem muito maior. Ela era o motor da guerra total. O conflito começou em 1939 com a Alemanha lançando uma ofensiva relâmpago sobre a Polônia. Esse conceito ficou conhecido como Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Baseava-se na ideia de mobilidade extrema e de coordenação precisa entre forças terrestres e aéreas. Os tanques abriam caminhos, as tropas motorizadas seguiam em ritmo acelerado e as motocicletas funcionavam como os olhos e ouvidos do exército. Elas eram as que levavam as ordens, faziam reconhecimento e garantiam que a comunicação fluísse entre as unidades distantes. Em uma era em que os rádios eram escassos e frágeis, o mensageiro sobre duas rodas era literalmente o fio condutor de uma guerra moderna. O único motociclista podia atravessar quilômetros de terreno hostil, entregar informações estratégicas e retornar em minutos.
algo impensável para mensageiros a pé ou montados a cavalo. Era a vitória da mobilidade sobre a inércia. Mas o valor da motocicleta não estava apenas na velocidade, e sim na sua versatilidade. Enquanto caminhões atolavam e tanques eram alvo fáceis, as motos cruzavam a lama, neve, deserto e vilas destruídas com agilidade quase humana. Para cada exército, essa máquina representava algo diferente. Para os alemães, era um símbolo de precisão e domínio tecnológico. Para os americanos, um emblema de liberdade e inovação. Para os britânicos, uma expressão de pragmatismo e resistência. A Segunda Guerra Mundial também marcou o início da massificação industrial da motocicleta militar. Nunca se produzira tanto em tão pouco tempo. A Harley-Davidson fabricou mais de 90 mil unidades do modelo WLA para os aliados. Na Alemanha, a BMW e a Zandap produziram juntas dezenas de milhares de motocicletas, todas adaptadas para o combate. Era a máquina ao serviço da ideologia, a engenharia transformada em braço da guerra. Contudo, por trás da frieza mecânica havia uma transformação cultural mais profunda. O homem deixara de ser o centro da batalha, tornando-se operador da máquina. A guerra mecanizada redefiniu o conceito de heroísmo. Já não bastava coragem, era preciso compreender o ritmo das engrenagens, dominar o ruído dos motores e ser parte da máquina. Entre todas essas criações bélicas da época, a motocicleta talvez foi a mais íntima dessa relação. Uma máquina que exigia do soldado não apenas técnica, mas também instinto. Naquele novo campo de batalha, o vento no rosto e o ronco do motor eram um prenúncio da modernidade. Era o início de uma era em que a guerra seria decidida não apenas por homens, mas pelas máquinas que eles a criaram. Entre todos os modelos produzidos, poucas deixaram uma marca tão profunda quanto a Harley-Davidson WLA, conhecida como o cavalo de ferro dos aliados. Harley-Davidson WLA, o cavalo de ferro dos aliados. Equipada com motor V-Twin de 45 polegadas cúbicas, cerca de 740 cm cúbicos, a WLA produzia aproximadamente 23 cavalos de potência. Sua velocidade máxima ultrapassava os 100 km por hora, um feito notável para uma máquina de quase 250 kg equipada com bolsas de couro, suporte para a rifa e paralamas largos projetado para resistir à lama e aos impactos da guerra. A simplicidade do sistema elétrico e o fácil acesso aos seus componentes tornavam sua manutenção possível mesmo nas condições mais severas, incluindo do norte gelado da Europa aos desertos africanos. Mas o que realmente designava a WLA era o seu propósito. Ela foi projetada para ser uma mensageira do fronte. Em um tempo em que rádios eram frágeis e o correio militar lento, a motocicleta Harley era a linha viva de comunicação entre batalhões. Esses soldados sobre duas rodas, conhecidos como Dispatch Ride, arriscavam a vida diariamente para entregar informações cirúrgicas sob fogo inimigo. A Harley-Davidson produziu mais de 90 mil unidades da WLA entre 1940 e 1945. Muitas foram enviadas à União Soviética através do programa de ajuda militar Lend-Lease, e nelas os russos descobriram uma aliada valiosa em suas campanhas de inverno. Mesmo sob temperatura extrema, o motor Flathead seguia funcionando, mostrando assim um testemunho da robustez americana. No pós-guerra, milhares dessas motos voltaram para casa. Muitas foram vendidas a preços simbólicos e se tornaram o alicerce da cultura motociclista dos anos de 1950. Customizadas e transformadas, deram origem aos primeiros bombers e choppers, influenciando toda uma geração. O veterano que no passado cruzara a Europa em uma WLA, agora cruzava os Estados Unidos em busca da liberdade. O som daquele motor continuava o mesmo, porém a experiência é diferente. A Harley-Davidson WLA não foi apenas uma ferramenta militar, foi uma semente cultural. Ela conectou o soldado ao civil, o campo de batalha à estrada aberta, e a guerra à ideia de independência sobre duas rodas. A sua história é, em essência, a prova de que, até nas piores circunstâncias, uma máquina pode carregar não apenas um homem, mas todo um ideal. BMW R75, a engenharia alemã no campo de batalha. Enquanto os aliados confiavam na robustez americana, o exército alemão apostava na precisão. E nenhuma outra máquina representou melhor o espírito da engenharia germânica na Segunda Guerra Mundial do que a BMW R75. Lançada em 1941, essa motocicleta não foi apenas um veículo de guerra. Foi uma obra-prima concebida para servir a um exército obcecado pela eficiência. A R75 nasceu de um pedido direto da Wehrmacht, que desejava uma moto militar mais avançada e resistente do que os modelos anteriores, como a BMW R12. O comando alemão exigia uma máquina capaz de atravessar desertos, florestas e montanhas, levando suprimentos, soldados e até armamentos leves. A resposta da BMW foi uma das motocicletas mais sofisticadas já criada até então. Equipada com um motor boxe de 2 cilindros opostos, com 750 cm3 e 26 cavalos de potência, a R75 possuía tração nas duas rodas, um feito raro para a época. O diferencial ligado ao sidecar transmitia a força à roda lateral, permitindo que o conjunto avançasse em terrenos onde nem caminhões leves conseguiam seguir.
Com câmbio de 4 marchas principais e uma caixa auxiliar para off-road, além da marcha ré, a R75 era uma verdadeira ferramenta de guerra em miniatura. Mas o que realmente impressionava não era apenas sua mecânica, e sim o nível de integração tática. O Sidecar não era simplesmente um acessório, era parte estrutural da moto, projetada para levar um passageiro armado com metralhadora MG-34, suprimentos ou rádios de campanha. Em alguns casos, o conjunto era usado até como plataforma de fogo móvel, acompanhando tanques e unidades motorizadas durante a Blitzkrieg. A BMW R75 simbolizava a mentalidade alemã de controle e previsibilidade. Cada peça era projetada com um propósito, cada sistema refletia a crença na supremacia técnica. Essa precisão, contudo, tinha um custo. Era uma máquina complexa de fabricar e manter, exigindo treinamento especializado e acesso a peças específicas, luxos raros no campo de batalha. Ainda assim, sua reputação cresceu muito. Soldados relatavam que, mesmo sob lama, neve e fogo cruzado, a R-75 seguia avançando como se a guerra fosse apenas mais um obstáculo a ser vencido pela engenharia. Mais de 18 mil unidades foram produzidas entre 1941 e 1944, muitas delas usadas na frente de batalha contra a União Soviética no norte da África. O lendário Ernest Rommel, conhecido como Raposa do Deserto, utilizava frequentemente destacamentos equipados com R-75 em suas operações de reconhecimento. A moto tornou-se sinônimo de mobilidade tática, desempenhando um papel essencial no avanço rápido e coordenado das tropas. Quando o conflito terminou, muitas R-75 foram capturadas pelos aliados, estudadas e até adaptadas para uso civil. Elas inspiraram gerações de motociclistas militares em diferentes países, inclusive na União Soviética, que copiara seu projeto quase integralmente ao criar a Ural M72. A BMW R-75 permanece até hoje como uma das mais impressionantes expressões da fusão entre tecnologia e estratégia militar. Uma moto que não apenas participou da guerra, mas encarnou a ideologia de uma nação que acreditava que a perfeição mecânica poderia vencer o mundo. Zandap KS 750, a rival silenciosa da BMW. Enquanto a BMW R-75 ganhava fama como a joia da engenharia alemã, havia outra máquina menos celebrada, mas igualmente formidável, disputando espaço nas linhas da Wehrmacht, a Zandap KS 750. Criada quase simultaneamente à R-75, ela nasceu sob o mesmo objetivo militar: desenvolver uma motocicleta com sidecar capaz de operar em qualquer terreno, sob quaisquer condições. Se a BMW representava a excelência mecânica com precisão cirúrgica, a Zandap encarava a robustez e a confiabilidade em sua forma mais pura. A história da KS 750 começa em 1938, quando o alto comando do exército alemão convocou as principais fabricantes para um desafio: criar a motocicleta militar definitiva. A Zandap, com experiência consolidada em motos de médio porte, respondeu com um projeto que unia força bruta e simplicidade de manutenção. Seu motor bicilíndrico box de 751 cm3, refrigerado a ar, entregava 26 cavalos de potência com torque abundante em baixas rotações, ideal para atravessar lamas, areias e neve. Assim como a R-75, possuía tração no sidecar e marcha ré, além de uma transmissão que permitia alternar entre modo de estrada e off-road. O design da KS 750 era mais compacto que o da BMW, mas igualmente eficiente. Sua suspensão dianteira com molas helicoidais proporcionava estabilidade em terrenos acidentados e o tanque de combustível ampliado garantia autonomia superior a 250 km. A moto podia carregar mais de 420 kg entre tripulação, munições e equipamentos, um verdadeiro veículo tático leve sobre duas rodas. Durante as primeiras campanhas na Polônia e na França, a Zandap demonstrou desempenho notável, ganhando a confiança das tropas. Em 1942, o governo alemão interveio na disputa entre as duas fabricantes, decretando que a BMW e a Zandap deveriam padronizar os componentes para facilitar a manutenção em campo. Essa decisão originou o que ficou conhecido como Kriegsmodell, um modelo de guerra unificado. Estima-se que mais de 70% das peças entre a R-75 e a KS 750 eram intercambiáveis, um feito logístico inédito para a época. Mas, apesar da rivalidade técnica, muitos soldados preferiam a KS 750. Relatos em campo apontam que ela era mais simples de reparar e mais confiável em condições extremas. Sua construção robusta e o motor levemente mais elástico fazia dela uma companheira de guerra menos temperamental que a BMW. Para os mecânicos da linha de frente, essa diferença podia significar a sobrevivência da tropa.
Mais de 18 mil unidades foram fabricadas entre 1941 e 1944, servindo principalmente nas frentes orientais e africana. Após o conflito, muitas KS-750 foram capturadas e reutilizadas por exército do leste europeu. Algumas permaneceram em operação até a década de 1960. A Zandap KS-750 era, em essência, uma moto de guerra pragmática, menos sofisticada, porém mais durável. Ela simbolizava a face menos glamourosa, porém mais real, da máquina militar de guerra alemã. Enquanto a BMW representava o ideal técnico, a Zandap representava a necessidade, a máquina que fazia o que era preciso, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Hoje, nas raras vezes que uma das KS-750 surge restaurada, ela carrega em seu ronco grave não apenas o som do motor, mas o eco de uma era em que a sobrevivência dependia da precisão de cada engrenagem. As motocicletas britânicas Triumph, Norton e BSA. Enquanto alemães e americanos apostavam na inovação técnica e no poder da indústria, os britânicos escolheram outro caminho, o da simplicidade funcional. Para o Império Britânico, cuja sobrevivência dependia da logística e da resistência, as motocicletas eram antes de tudo uma ferramenta confiável, prática e facilmente reparável no campo de batalha. Foi sob essa filosofia que surgiram as máquinas lendárias da Triumph, Norton e BSA, pilares da mobilidade britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Entre elas, a Norton 16H destacou-se como o cavalo de batalha do exército britânico. Alimentada por um motor monocilíndrico de 490 cm3, a 16H entregava cerca de 16 cavalos de potência. Era uma motocicleta modesta, mas suficiente para cumprir sua função. O design simples, com câmbio manual de 4 marchas e refrigeração a ar, tornava essa motocicleta extremamente confiável e fácil de reparar. Essa praticidade salvou incontestáveis vidas em campanhas que iam das planícies europeias ao deserto do Saara. Produzida em larga escala, a 16H foi usada por quase todas as divisões britânicas, acumulando mais de 100 mil unidades fabricadas durante todo o conflito. A BSA M20, por sua vez, representava a robustez e a uniformidade da indústria britânica. Seu motor monocilíndrico de 493 cm3 de válvulas laterais e refrigeração a ar entregava apenas 16 cavalos de potência, mas era praticamente indestrutível. O segredo estava na simplicidade, poucas peças móveis, baixa compressão e fácil manutenção. Essa configuração fazia com que a M20 operasse mesmo com combustíveis de baixa octanagem, característica vital em tempos de escassez. A moto foi usada em missões de patrulha, escolta e transporte de mensageiros, muitas vezes em condições climáticas que fariam sucumbir máquinas mais sofisticadas. Era o verdadeiro retrato da confiabilidade britânica em duas rodas. Já a Triumph 3HW, baseada em um motor de 350 cm3, foi projetada para ser leve e ágil. Usada principalmente por batedores de unidade de reconhecimento, combinava boa mobilidade com baixo consumo de combustível. Durante o Desert Campaign, no norte da África, ela provou ser uma companheira valiosa, cruzando dunas e estradas de pedras com notável resistência. Todas essas motocicletas não impressionavam pela potência, mas sim pela perseverança. Elas refletiam a mentalidade de um império que, mesmo sob constante bombardeio, mantinha sua frota em movimento. A filosofia britânica era pragmática, construir máquinas que pudessem ser consertadas com ferramentas básicas em qualquer lugar por qualquer soldado. Enquanto as motocicletas alemãs encarnavam a busca pela perfeição técnica, as britânicas representavam a sabedoria prática da experiência. Nos campos da Normandia, nas estradas da Itália e nas areias do Egito, elas garantiram que mensagens fossem entregues, feridos fossem socorridos e a máquina militar britânica jamais parasse. No fim da guerra, muitas Norton, BSA e Triumph voltaram à vida civil. Seus motores simples e resistentes tornaram-se a base da reconstrução europeia e mais tarde da cultura motociclista britânica dos anos 50 e 60. Cada uma delas carregavam sob o ronco contido de seus monocilíndricos a lembrança de um império que lutou com engenho, coragem e humildade. Virtudes que no campo de batalha valiam tanto quanto aço. Outras potências e curiosidades: União Soviética, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial foi, acima de tudo, uma guerra global. Se nos aliados e no eixo a Harley-Davidson, a BMW e a Norton já haviam se consagrado, haviam outros países que silenciosamente também moldavam sua própria relação entre homem e máquina. Entre eles, a União Soviética, a Itália e o Japão
deixaram marcas profundas, cada um à sua maneira. Na União Soviética, a escassez industrial e as condições brutais do fronte oriental exigiram uma solução prática e imediata. Em 1941, os soviéticos obtiveram da BMW o projeto R-71, pouco antes da invasão alemã, e com eles deram origem à lendária IMZ M72, produzida na cidade de Irbid, no Montes Urais. O objetivo era simples: copiar e adaptar o que funcionava. O resultado foi uma motocicleta quase idêntica à BMW R-71, com motor box de 746 cm3, 22 cavalos de potência e sidecar. A robustez era tamanha que o modelo resistia ao frio extremo, à lama congelada e à falta de manutenção, condições das quais até veículos alemães falhavam. A M72 tornou-se o cavalo de batalha do Exército Vermelho, transportando oficiais, metralhadoras, munições e até feridos sob o fogo inimigo. Mais do que uma cópia, ela se transformou em um símbolo da capacidade soviética de absorver e reconfigurar tecnologia estrangeira. Após o conflito, a M72 daria origem às lendárias Ural e Dnepr, marcas que sobreviveriam por décadas, tornando-se ícone do leste europeu. Enquanto isso, na Itália, o espírito engenhoso do Moto Guzzi criou uma das mais lendárias máquinas distintas da guerra, a Moto Guzzi Alce, que significa alce em italiano. Projetada em 1939, a Alce era uma motocicleta de 500 cm3, monocilíndrica, refrigerada a ar e com potência modesta, mas enorme confiabilidade. Usada amplamente pelas forças do Exército Real Italiano, era leve, simples de operar e fácil de consertar, tornando-se ideal para missões de reconhecimento nos Balcãs e no norte da África. Seu chassi robusto e suspensão de longo curso davam-lhe notável estabilidade em terrenos acidentados. Mesmo após a queda de Mussolini, muitas alças continuaram em uso, algumas adaptadas para funções civil do pós-guerra. Já no Japão, inspirado pela parceria anterior com os Estados Unidos, desenvolveu a Rikuo Type 97, uma cópia licenciada da Harley-Davidson. Produzida pela Sankyo Company sob supervisão japonesa, a Type 97 era equipada com motor V-twin de 1.200 cm3 e seu design seguia fielmente o estilo americano dos anos 30. Entretanto, o Japão deu à moto um propósito distinto: patrulhar territórios ocupados e servir como veículo de escolta das forças imperiais. Com o tempo, a Rikuo tornou-se símbolo do motociclismo japonês militarizado, o primeiro passo de uma indústria que décadas depois reinventaria o motociclismo mundial com Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Esses três exemplos, soviético, italiano e japonês, revelam algo fundamental sobre a guerra. Cada nação projetou suas motos não apenas para a batalha, mas para refletir sua identidade. Enquanto o Ocidente via a motocicleta como símbolo de liberdade e mobilidade, o Oriente enxergava como instrumento de disciplina e dever. E assim, nos 4 campos do planeta, as motocicletas deixaram de ser simples veículos para se tornarem expressões móveis da ideologia de seus tempos. O legado pós-guerra, das trincheiras às ruas. Quando o silêncio finalmente desceu sobre a Europa em 1945, as motocicletas que haviam rasgado o campo de batalha ficaram para trás. A guerra havia terminado, mas aquelas máquinas não desapareceriam com ela. Pelo contrário, estavam prestes a iniciar uma nova vida, das trincheiras às ruas, das frentes de combate à liberdade das estradas abertas. Nos anos seguintes ao conflito, milhões de veículos militares excedentes foram leiloados a preços simbólicos. Entre eles, Harley-Davidson WLA, BSA M20, Norton 16H e BMW R75 encontraram um novo público. Homens jovens marcados pela guerra que buscavam nas estradas algo que o campo de batalha havia lhes tirado: o sentido e a liberdade. Eram veteranos acostumados ao ronco dos motores, à poeira e ao vento no rosto. Quando voltaram para casa, a vida civil lhes pareceu lenta demais. As motos, então, tornaram-se uma extensão de sua identidade, a tradução mecânica da sua inquietude. Nos Estados Unidos, esse movimento deu origem a um fenômeno cultural inédito. Ex-soldados da Segunda Guerra Mundial começaram a modificar suas Harley-Davidson WLA, retirando-lhe paralamas, diminuindo o peso e simplificando o visual. Assim nasceram os modelos Boobers, precursores diretos dos lendários Choppers da década de 1960. Mais do que estética, essas motos representavam a filosofia, o desejo de romper com a conformidade e viver segundo o próprio ritmo. Cada moto era única, cada ronco uma declaração de independência.
Na Europa, o fenômeno tomou outra forma. O continente devastado pela guerra precisava se reconstruir, e as motocicletas tornaram-se ferramentas econômicas e práticas para um novo mundo em ruínas. No Reino Unido, modelos como a Triumph 3HW e a BSA M20 reapareceram nas ruas, agora em versões civil, ajudando trabalhadores, mensageiros e correios a moverem-se pelo país em reconstrução. Essa transição entre o militar e o civil moldou a base da indústria motociclista britânica do pós-guerra e inspirou o nascimento de clubes de corridas amadoras como o lendário Turn-Up Boys, embriões da cultura café race. Na Alemanha, onde a derrota havia deixado cicatrizes profundas, a BMW ressurgiu lentamente das cinzas. A experiência técnica adquirida com a R75 seria a base para o desenvolvimento de suas motocicletas civis para as décadas seguintes. E do outro lado do mundo, o Japão, que havia copiado as Harleys durante a guerra, renascia como potência industrial global, transformando a motocicleta em símbolo de modernidade e precisão, com marcas como Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. A Segunda Guerra Mundial havia sido um divisor de água não apenas político e moral, mas também tecnológico. A partir dela, a motocicleta deixou de ser vista como mero transporte e tornou-se símbolo de resiliência, resistência, liberdade e identidade. Aqueles motores que antes transportavam soldados entre vida e a morte, agora carregavam sonho, rebeldia e novas utopias. Das estradas destruídas da Europa aos desertos do norte da África, das fábricas reconstruídas ao imaginário popular, as motocicletas transformaram o trauma em movimento. Cada ruído de escapamento era um lembrete. O homem e a máquina, unidos pela guerra, haviam descoberto juntos o caminho da liberdade.